Fala, família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu tava com saudade de fazer isso, hein? Já faz muito tempo que o Bugricast saiu das plataformas só de áudio, né? Das plataformas de podcast e migrou para as plataformas de vídeo, mas nesse ano de 2023 é com muito prazer que eu digo que o Léo e eu organizamos aqui o retorno do Bugricast nas plataformas de áudio, e esse é o nossa reestreia, o nosso primeiro programa, nosso pré-jogo, né? Nós que começamos o Bugricast lá em 2019, fazendo só nas plataformas de áudio, fazendo só pré-jogo, pós-jogo, resolvemos e continuamos, né? Testando outras plataformas, mas voltamos um pouquinho nas nossas origens. Então, a partir de agora você vai acompanhar o Bugricast pré-jogo e pós-jogo também aqui nas plataformas de áudio, mas isso não quer dizer que a gente aboliu o nosso trabalho de vídeo também, nosso canal no YouTube. Aliás, se você não conhece o canal do Bugricast no YouTube, corre lá, se inscreve, curta, ativa o sininho para as notificações, porque a produção de conteúdo não para, hein? Então estamos aqui de volta. Eu tocarei mais as plataformas de áudio para você aí que quer ouvir um pouco dos comentários antes de cada jogo e às vezes depois, né? De manhã, tá indo para o trabalho, tá indo para a escola, para os estudos, quer saber a opinião do jogo que foi na noite anterior, que foi no domingo anterior, no sábado, enfim. A gente acha que tem um público aí que ficou carente desse nosso trabalho e estamos de volta. E já que a gente está falando de pré-jogo, vamos falar da estreia, né? Nesse sábado, 4 horas da tarde, sábado 14 de janeiro, o Guarani vai ao ABC, na grama sintética do Bruno José Daniel, enfrentar o Santo André. Estreia do Paulistão, os dois times que jogaram o Paulistão do ano passado. Inclusive, o jogo contra o Santo André é uma partida que o Guarani tem historicamente alguma dificuldade jogando lá no Bruno José Daniel, mas o Guarani vem mais embalado, né? Fez um final de 2021 muito bom, depois de quase cair para a Série C, veio o Moser, vieram alguns jogadores e o Guarani se recuperou muito bem. Terminou em alta, terminou a Série B em 10º, e o que a gente espera é que o ritmo lá contra o Santo André seja muito parecido com aquele que o Guarani apresentou no final da Série B de 2022. Eu falei 21, mas é 2022. Para isso, algumas coisas continuaram, né? Então a comissão técnica, Moser está mantido no time, técnico que chegou aí para melhorar o astral, melhorar o time, renovou o contrato até o final desta temporada 2023, e muitos jogadores também continuaram. A gente lembra que lá no final da temporada passada, o Moser disse, poxa, eu gostaria de contar aí com 10, até 15 talvez, jogadores do atual elenco, e parece que a conta dele funcionou, né? O Guarani conseguiu renovar aí os contratos, ou também fez valer de contratos que já estavam garantidos para essa temporada. Então nós temos aí alguns jogadores importantes de 2022 que continuaram. Muitos de 2022 a gente não sente a menor saudade, né? E foram embora. Não vamos gastar tempo aqui falando dos que foram embora, mas rapidamente relembrando, né? Kozlinski continuou o goleiro, nós temos Diogo Matheus na lateral direita, indo aí para sua 3ª temporada no Brinco de Ouro. Os dois laterais esquerdos, o Mike, né, que veio do Retrô, reserva, e o Jamerson, talvez aí o jogador que terminou mais em alta a temporada passada. Na zaga a gente tem o argentino Ivan Alvarinho, no meio o Leandro Vilela aí como um volante que continuou no time, Richard Rios, muita expectativa sobre o futebol desse colombiano aí que terminou muito bem 2022, e o Giovanni Augusto, outro cara aí que já tinha contrato até o final do Paulista desse ano e que está estudando aí a renovação para o final do ano, um jogador importante e que no ano passado deu assistências e fez gols importantes. Lá na frente, Genison, né, que chegou para ser o camisa 9 do time, fez o gol na estreia, no segundo jogo, se machucou, abriu a porta para o Yuri Tanque ser aí o nome
do ataque na reta final da Série B. Yuri Tanque, que está indo embora, mas o Gênison continua, assim como ele também continua o atacante Bruno José, que tem contrato aí também pelo menos até o Paulistão, e acredito eu, deve estar discutindo renovação aí para ter próxima temporada, para a sequência da temporada. Reforços também importantes, né? O goleiro Tony, o lateral direito Lucas Marques, a zaga, como foi quase todo mundo embora, né? O João Vitor, Derlan, Ronaldo Alves, todos se foram, chegaram aí, né? O Lucão, o Luciano Castan e o Alan Santos também, né? No meio-campo também chegaram jogadores, o volante Iago, o volante Wenderson do Azures, ex-colega e novamente colega aí do Jamerson, eles que jogaram junto no Azures e agora jogam juntos no Guarani também, o volante Lima, que veio da Chapecoense, o meia Bruninho, o atacante Derek e o também atacante Bruno Michel, são alguns aí que chegaram para formar o elenco de 2023. Muitos deles a gente vai ver em ação nesse sábado, 16 horas, contra o Santo André, lá no Bruno José Daniel, né? A escalação muito provavelmente do Guarani deve ter o Maurício Kozlinski no gol, o Diogo Matheus na direita, Lucão e Luciano Castan na zaga e o Jamerson na esquerda. Acho que tem alguma dúvida ali no meio campo entre Leandro Vilela, Lima, o Richard Rios, deve jogar aí 2 desses 3 jogadores, e o Giovanni Augusto. Na frente, muito provavelmente deve jogar o Bruno José, e aí muitas dúvidas, né? Pode ser o Gênison, pode ser o Derek deve jogar, seja aberto na ponta, seja como centroavante, e também o Bruninho aí, brigando pelo espaço. De forma geral, dá para dizer que praticamente aí do time titular, metade, ou um pouquinho mais da metade, deve ser mantido com relação ao ano passado, o que pode fazer bastante diferença, né? O Santo André, que jogou a Série D, desmanchou o time e agora está montando um outro time, Vinícius Bergantin de técnico lá, muito conhecido no interior de São Paulo, e com jogadores que a gente conhece também, né? Se eu não me engano, o Pablo, que jogou 2 temporadas no Brinco de Ouro 2020 e 2021, criado nas categorias de base do Guarani, o Pablo também está lá no Santo André, Rodolfo Filemon, Léo Ceará, Moisés Ribeiro, que passou pela Ponte recentemente, Gerson Magrão, me parece que está lá também. Então, um time que mescla aí bastante experiência e alguns jovens lá, porque o Santo André está fazendo uma boa copinha, inclusive, né? Recentemente fez 3-0 no Santos. O Santo André, ele pode aí, por que não, fazer uma mescla aí com jovens jogadores e jogadores mais experientes. Além, é claro, do desafio da grama sintética, né? Hoje se tornando um pouco mais realidade no futebol brasileiro, já tem a Arena da Baixada, o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, me parece que o Maracanã é um misto entre sintético e grama natural, além de outros estádios menores pelo Brasil, mas também o Bruno José Daniel vai de grama sintética, o que é um desafio extra aí para os jogadores do Guarani. Expectativas para o jogo. Olha, não sei, eu espero muito que o Guarani faça valer o seu conjunto, difícil cravar alguma coisa, uma das poucas oportunidades que esse time teve para trabalhar foi aí o jogo treino contra o São Paulo, derrota de 1-0, não temos muitas informações sobre esse jogo, né? Se o Guarani jogou bem, criou oportunidades, se foi muito atacado pelo São Paulo. O que a gente sabe é que tomou um gol ali numa bobeada, né, na saída de bola entre o Jamerson e o Leandro Vilela. O atacante do São Paulo aproveitou a oportunidade e fez o gol. Então eu acho que uma das coisas que pode ser vantajosa para o Guarani, na minha opinião, eu ainda não estou muito firme com o ataque. Me parece que falta ali um goleador, me parece que falta alguém ali, talvez seja o Gênison, talvez seja o Derek, a gente se surpreenda, mas eu estou botando fé na defesa, viu? E aqui já vem uma grande capacidade, para a galera que nunca acompanhou meus pré-jogo, eu costumo zicar muito, então o que eu falo às vezes acontece ao contrário, né? Então, se eu estou aqui elogiando a defesa, tomara que desta vez a zica não se repita, né? Porque eu estou com alguma expectativa com o Lucão e Luciano Castan na zaga, 2 jogadores experientes, um destro, o Lucão, e um canhoto, o Luciano Castan, jogadores com
bons históricos recentes, passagens por grandes clubes, então eu estou achando que ali pode ser o ponto mais sólido do time, né? Além, claro, do Jamerson, do Diogo Matheus e do Kozlinski, né? Então eu vejo um Guarani bem equilibrado aparentemente na defesa, mas ainda não estou muito firme no ataque, mas vamos esperar e quem sabe eu me surpreenda. Falando um pouco sobre expectativa para o campeonato, né? O Guarani tem uma tabela chata, né? Recebe Bragantino, Palmeiras e Santos. Claro, oportunidades aí de ganhar um pouquinho mais de dinheiro na renda, atrair mais torcedor, fazer o brinco de ouro aí um pouco mais efervescente, né? Mas são jogos duros, né? O Santos já na segunda rodada, o Palmeiras na última no brinco de ouro. Então, para pensar em classificação, para pensar em escapar de rebaixamento, fazer uma campanha tranquila, não tem jeito, né? Vai ter que também buscar pontos fora de casa, porque dentro de casa tem tudo para ser bastante equilibrado, bastante duro, né? E por isso que esse jogo contra o Santo André é importante, porque ele já é o primeiro fora de casa, contra um adversário que vem empolgado, provavelmente, mas não está figurando aí na lista dos candidatos a alguma coisa, mas joga em casa, joga com o apoio da torcida, conhece o gramado sintético e pode levar alguma vantagem nesse aspecto. Por isso que é importante o Guarani voltar do ABC com pelo menos um ponto. Se conseguir voltar com uma vitória, melhor, mas a derrota não vai deixar o campeonato a perigo, não é isso. Mas nós estamos num grupo bastante difícil, né? Para classificar para a segunda fase do Paulistão. São Paulo, Mirassol, que sempre faz boas campanhas no Paulista, Guarani e Água Santa. Então, se a gente quer, ao final aí das 12 rodadas, estar no mata-mata, uma vitóriazinha aí contra o Santo André vai ajudar muito nessa caminhada, né? Depois o Guarani tem 2 jogos seguidos em casa, o Santos e o Ituano. Então é importante, Ituano, time de Série B, terminou muito bem a temporada passada. É uma tabela encardida, uma tabela muito chata, mas eu confio no Moser, confio no elenco, confio na comissão técnica e confio na torcida também, né? Foi fundamental na arrancada contra o rebaixamento da Série B, apoiou, abraçou o time aí no final da temporada passada e com certeza estará lá no Bruno José Daniel para dar um empurrão, para fazer aquela festa, para fazer aquele apoio e quem sabe, né, já voltar de lá com pelo menos um ponto, já comemorando o gol, né? Quem sabe aí a gente vai descobrir quem vai ser o primeiro jogador do elenco a fazer um gol. Eu vou fazer uma aposta aqui, acho que vai ser o Giovanni Augusto, ele fará gol lá em Santo André contra o Santo André, não sei se o da vitória, não sei se o do empate, mas eu tenho certeza, torço muito para que não seja um gol de um placar adverso, de uma derrota do Guarani. Cravo aí que vai ter gol do Giovanni Augusto contra o Santo André. Então é isso, acho que vai ser um jogo difícil, mas o Guarani tem chance sim de voltar com pelo menos um ponto lá de Santo André. Nós estaremos ao vivo fazendo o nosso pré-jogo, a nossa transmissão ao vivo, nosso narrador Luiz Cisi e o nosso repórter Vitor Freitas estarão diretamente lá do Bruno José Daniel transmitindo e relatando os acontecimentos da partida e voltamos depois no pós-jogo para falar um pouquinho desse Guarani Santo André no YouTube, hein? Essa é a programação do YouTube. Eu volto no pós-jogo gravado aqui nas plataformas de áudio, falando de como foi a estreia do Guarani no Paulistão. E se eu estava com saudade do meu bordão Fala Família Bugrina, eu também estava com saudades do meu bordão de despedida. Vamos com tudo, tá começando a temporada 2023, sempre lembrando que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.